Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Boa noite, igreja. Graça e fé a todos, amém? Deus é bom, Jesus é maravilhoso, amém? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, amém? Você está renovado? Diga amém. Aleluia. Se não está nessa noite, Deus vai te renovar, amém? O Espírito de Deus está aqui. E a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, amém, há alegria, amém. Olha para você no fundo da tua alma e do teu coração. Tem algum motivo que está te afligindo? Tem algum motivo que está tirando a tua paz? Deixa o Espírito Santo entrar no lugar, amém, para te trazer alegria e paz, amém, amado? Mateus capítulo 6, vamos ganhar tempo em nome de Jesus. Se você quiser sentar, fique à vontade, amém? Assentado de pé, fique à vontade, amém? Em nome de Jesus. Mateus 6. A minha mensagem, ela está restrita ao 33 e ao 34, mas eu não posso só ler esse texto fora do contexto. Eu preciso ler o contexto para que eu possa explicar para você tudo aquilo que o Espírito Santo falou comigo, amém? Então, presta atenção aqui, não esqueça da primícia, amém? Desta igreja, amém? Desse altar. Quando o pregador estiver pregando, presta atenção, não deixa o irmão da direita nem da esquerda te atrapalhar, foca a atenção, porque a comunhão com o céu, ela é muito sensível, amém? Se você perder, amém, essa comunhão, às vezes você perde, amém, o que Deus está querendo falar com você, amém, na tua vida, amém? Então presta bem atenção neste momento, escuta bem isso, hein? Neste momento, para você e para mim, não existe nada mais importante do que ouvir a voz de Deus, amém? Então, isso pode mudar, amado, a sua vida, amém? Pode ser um divisor de água na sua história, quando você resolve dar ouvido a Deus, amém? Então, faça isso que você vai ver que maravilha que Deus vai fazer na sua vida. Então, Mateus capítulo 6, versículo, vamos começar do 25, porque a gente pega o contexto e o texto e a gente fala, amém, aquilo que o Espírito de Deus colocou em nosso coração, amém? Antes de nós lermos, deixa uma pergunta no teu coração aí. O que é realmente importante para você, amém? Faça para você essa pergunta dessa maneira. O que realmente é importante para mim, amém? Deixa essa pergunta aí, soando aí no teu coração, e vamos para a leitura. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Lembra que eu te fiz uma pergunta, Jesus aqui já fez 3 para nós, amém? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mais uma pergunta. E quanto ao vestido, por que andais solícito? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Mais uma pergunta ele está falando. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mais uma pergunta. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não está perguntando aqui, ele está afirmando aqui. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará a si mesmo, basta a cada dia o seu mal. E você vai fechar os teus olhos, colocar a mão sobre o teu coração, e nós vamos falar com o papai agora, em nome de Jesus. Para o ímpio, a distância entre a terra e o céu é infinita, incalculável e inatingível. Mas para o crente, é a distância de uma oração. Então você vai sair da terra em oração, você vai chegar no céu, tocar, amém, ao céu, através da tua oração. E a Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração. O profeta Isaías diz que os ouvidos dele estão atentos à nossa oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, qualquer palavra, Senhor, que falamos, ó Pai, direcionada a Ti, em nome de Jesus. Sabemos, ó Pai querido, que não vai, Senhor, ao vento, e não é jogado por terra, Senhor, mas chega diante do Senhor. E o Senhor se faz conhecer, ó Pai, a nossa oração. Por isso, nesta hora, Senhor, sabemos que não estamos falando, Senhor, tão somente, ó Deus, para sermos ouvidos por homens e mulheres. Sabemos que estamos falando, ó Pai, para sermos ouvidos por um Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas e tem feito todas as coisas sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, o homem, Senhor, não tem nada, Senhor. O homem, ó Pai querido, é igual, Senhor, uns aos outros. Não tem nada de especial para dar ao outro, Senhor. Somente quando esse homem está cheio da Tua presença, podemos repartir, ó Pai querido, as Tuas maravilhas que está sobre nós. Por isso, Pai, nesta noite, eu quero compartilhar, Senhor, com a Tua igreja, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Teu Espírito Santo falou comigo, para que nós possamos compartilhar, Senhor, e nos deliciarmos, Senhor, das Tuas verdades, e sairmos daqui edificados, Senhor, e fortalecidos, para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, tira todo o mal, repreende todo espírito contrário, tudo aquilo, ó Pai querido, que vem contra a Tua palavra, que caia por terra, para que o Teu povo ouça a Tua voz, e possa tomar uma atitude para ser abençoados, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Olhe para cá, não tire a sua atenção do altar, para que a bênção do Senhor, ela se concretize na tua vida, amém? Perguntamos para você, o que é realmente importante para você? Ora, quando olhamos para, ou ouvimos uma pergunta como essa, nós que somos homens e mulheres de Deus, a primeira coisa que nós pensamos é na família, é na saúde, é naquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, aquilo que nós temos de importante, a nossa amizade, os amigos, enfim, tudo aquilo que de fato para nós é importante. Presta bem atenção para que você não confunda aquilo que Deus vai falar no teu coração nessa noite, porque se você entender, não precisava nem do pastor estar pregando aqui, bastava nós lermos aqui, o próprio Jesus, ele foi muito sucinto, muito claro, ao narrar o pensamento de Deus acerca do reino de Deus. E ele colocou algumas comparações de coisas que pessoas como nós, ele colocou até aqui a natureza, e disse o seguinte: eles não podem fiar, eles não podem ajuntar, mas o Pai os abençoa, o Pai faz eles bonito, perfeito, o Pai os alimenta, ou seja, não teria como eles se autoalimentar, não teria como eles se autoembelezar, mas Jesus diz que tudo isso acontece de forma perfeita, feita pelo Pai. E aí ele faz a primeira pergunta: ora, vocês não são mais importantes do que isso? Porque até os lírios, ele diz, Salomão em toda a tua glória, em toda a tua riqueza, jamais se vestiu tão bonito como ele. Então, quando eu olho para um texto como esse, para um versículo ou um texto todo como esse que nós lemos, embora nós falamos sobre os dois últimos
versículos que nós lemos, o 33 e o 34, quando ele esclarece toda aquela pronúncia acerca do que ele estava falando do reino de Deus. Se eu e você entendermos com clareza o que Jesus está dizendo aqui, não precisamos mais enfrentarmos problemas de cabeça baixa. Por quê? Porque aquilo que você não pode fazer, aquilo que não está ao seu alcance, como por exemplo, a sua saúde, não está ao seu alcance cuidar dela, não está ao alcance de um médico cuidar dela, mas está ao alcance de Deus preservá-la. E quando há um motivo, ou um momento em que nós passamos por desgaste do nosso corpo ou enfermidade, a Bíblia ela vai nos assegurar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Então, se eu sei que eu não consigo controlar, eu não consigo me dar saúde, eu não consigo estar vivo, eu recebo saúde, eu recebo vida de Deus, então esse é um assunto que eu tenho que ter como encerrado. Se não sou eu que cuido, não há por que eu me preocupar. Aí eu já cumpro o que Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes a vossa petição seja conhecida do Senhor através da oração e súplica. Então eu resolvo um problema, então eu já fico tranquilo, porque eu sei que Deus ele cuida de mim, eu sei que Deus cuida da minha casa, eu sei que Deus cuida dos meus. Então eu entendo quando Jesus diz que quando nós olhamos para o reino de Deus e buscamos o reino de Deus, nós empregamos força, porque aí depende de nós, não depende de Deus. Então muitas vezes invertemos os valores e fazemos coisas que não é para nós fazermos, e deixamos de fazer aquilo que é para nós fazermos. Buscar o reino de Deus tem que haver emprego de força, de vontade, de desejo da nossa parte. Quando nós invertemos isso, se você pegar o povo de Israel em Deuteronômio, quando faz ali no Monte Gerizim, quando Deus ele faz a promessa das bênçãos, olha que coisa tremenda. E aí você pega esse texto que você lê, você faz um paralelo com o Antigo Testamento e o Novo, você chega à conclusão de que você não tem que correr atrás das coisas, porque lá no Monte Gerizim, no capítulo 28 de Deuteronômio, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que ali Moisés dizendo para o povo, através da palavra da boca de Deus, diz o seguinte: se vocês, Israel, ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus e cumprir tudo aquilo que Deus ordenou na sua palavra, estas bênçãos virão e te alcançarão. Ele não está dizendo que você vai correr atrás da bênção, ele não está dizendo que é para você empregar força para ir atrás da bênção, ele está dizendo obedeça, é ao contrário, é uma mão contrária. Ele está dizendo obedeça, está na sua frente a obediência. E hoje aqui através do Evangelho nós vemos, quando nós olhamos para Jesus e nós buscamos o reino de Deus, a bênção é obrigada a nos alcançar. Estas bênçãos virão e te alcançarão. E Jesus vem dizendo para nós que quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós olhamos para Jesus e estamos focados em Jesus, as outras coisas serão acrescentadas. Acréscimo não se busca, acréscimo se recebe. A sua saúde, o seu emprego, a sua bênção, o seu carro, a sua casa é acréscimo daquilo que você vai fazer empregando força em buscar o reino de Deus. Por isso que nós da comunidade pregamos o reino de Deus. Aqui não se há barganha, você não dizima para ser abençoado, não, você dizima porque você já é abençoado. Você não faz do dízimo uma moeda de troca, você não faz da oferta uma moeda de troca, você dá a sua oferta por gratidão, por vontade, por desejo, por ser abençoado e ver que a bênção te alcançou.
Então, quando eu falo para você, quando eu pergunto para você o que é mais importante para você, ou o que é mais importante para mim, quando eu esclareço isso dentro de mim, quando eu defino isso dentro de mim, quando você define isso dentro de você, a tua caminhada fica perfeita. Por quê? Porque as bênçãos têm que te alcançar, as bênçãos têm que chegar até você, não porque Deus é obrigado a nos abençoar, mas é porque Ele é fiel naquilo que Ele diz. E Ele diz: se você obedecer, se você buscar o reino de Deus, todas estas coisas aqui que Ele disse do 25 até o 32, elas serão acrescentadas sobre a sua vida. Deus sabe que você precisa de saúde, Deus sabe que você precisa de um carro para trabalhar, Deus sabe que você precisa de uma casa para morar, Deus sabe que a tua família precisa de estabilidade, saúde, Deus sabe de tudo isso, mas sabe por que não está acontecendo? Porque você está empregando forças em buscar essas coisas, e deixando de buscar o reino de Deus. Quando nós nos envolvemos com as coisas, eu estou falando isso porque o Espírito Santo falou muito comigo. Eu estava no ano de 2019, Deus precisou fazer um reboliço na minha vida, colocar coisas na minha vida que me deixou totalmente desestruturado, para eu poder entender que maior para mim, em primeiro lugar, é o ministério que Deus confiou em mim. Chegou a ponto de eu chegar no gabinete e falar: pastor, eu estou envolvido com o meu trabalho, eu estou envolvido com a minha empresa, então assim, eu quero me desligar do hall de pastores, eu quero ficar como um membro, mas no meu coração humano estava dizendo: empregue força em fazer a tua empresa crescer, empregue força em fazer o teu quadro de funcionário crescer. Aí o Espírito Santo de Deus vem e fala: não, emprega força em buscar o reino de Deus, porque se essas coisas tiverem que acontecer, será acrescentada na tua vida. A minha empresa não vai me levar para o céu, os meus funcionários não vão me dar bênção e saúde. Então por que eu tenho que empregar força nisso? Eu tenho que ter interesse, sim, desde que eu esteja buscando afinco o reino de Deus. Até a ponto eu estava de sair, viajar, tinha muitos contratos para a gente fechar no Mato Grosso, no Paraná, e eu ia para lá, ia ficar 30, 40 dias, e aí o Espírito Santo fala: não. E aí eu comecei a entender, eu comecei a compreender que eu e você, nós não somos daqui. Eu e você não somos chamados para criar raízes aqui. Eu e você somos chamados para fazer a diferença aqui, para não se envolver com as coisas desse mundo. Como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 8, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqueles que vivem no mundo, enraizados no mundo, cedo ou tarde, vão estar cheios de carne, vão estar cheios de desejo carnal, e vão estar desviando os seus pensamentos do reino de Deus. Então a pergunta que eu fiz, e a pergunta que Jesus fez, do 25 até o 32, nos deixa claro para eu e você: toda manhã e todo deitar, a minha consciência tem que ser essa: o meu Deus cuida de mim, o meu Deus cuida da minha família, o meu Deus cuida da minha saúde, o meu Deus cuida da minha finança, o meu Deus cuida da minha família, o meu Deus cuida da minha vida. Então você não pode crescer 1 centímetro que você quer, você não pode agregar em você nada, eu e você não podemos agregar em nós nada. É isso que Jesus está dizendo. Senão nós vamos frustrar buscando uma coisa que nunca vamos alcançar. E quando nós queremos as coisas, nós somos igual um menino birrento. Você sabe o que é bom para o seu filho? Jesus, uma certa feita, diz que um pai, quando o filho pede pão, ele não dá pedra. Quando pede um alimento, ele não dá algo que vai prejudicar o filho. Ele diz: muito mais o Pai que está no céu sabe dar coisas boas aos seus filhos. Então, de uma coisa eu tenho certeza: aquilo que você pensava que ia acontecer na tua vida esse ano, aquilo que você projetou e não aconteceu, não é porque você não foi merecedor, não é porque você fez algo errado, não, é porque Deus tem algo muito melhor do que isso. Os seus projetos é um rascunho feio, ruim,
aos olhos de Deus. O meu e o seu projeto é um rascunho muito mal feito, muito sem definição, muito sem começo, meio e fim. O de Deus é um projeto estabelecido no céu, com começo, meio e fim, e que vai trazer para nós bênção. Eu glorifico aos céus, porque esse altar, esta igreja, este ministério, os meus amados companheiros pastores que oram pela minha vida, e que eu também oro pela vida deles, através desta comunhão que nós temos, muita coisa, pastor Renato, na minha vida, eu acredito que uns 4 anos que eu estou aqui, 4 anos dos melhores 4 anos que eu vivi na minha vida, tanto familiar, ministerial, financeiro, profissional. Então, como é que nós podemos virar as costas para um Deus como esse? E no momento de angústia e de tristeza nós ficarmos, poxa vida, será que Deus vai fazer? Será que Deus é comigo? Deus é com você. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem fé, aquele que recua, aquele que está caminhando na fé, a mesma fé de Abraão, se ele recuar, a Bíblia diz que Deus não tem prazer nele. Então nós acabamos ofendendo a santidade de Deus com a incredulidade. Quando você liga para uma pessoa, seja o seu pai, a sua mãe, uma pessoa próxima de você que te ama, deixa eu dizer uma verdade, nem sempre ela vai te atender. Tem momento que ela não vai atender porque não está no momento bom, talvez o momento não é propício, então vai deixar o telefone tocar, e aí vai cair naquela voz que diz: a tua mensagem será encaminhada para a caixa postal, não é isso? Mas eu quero dizer para você nessa noite, nunca vai acontecer isso com Deus. Nunca vai acontecer isso nas tuas orações. Nunca vai cair na caixa postal, porque Deus nunca vai estar ocupado demais para te ouvir. Ele diz que ainda que a sua mãe te abandone, ainda que o seu pai te diz, não, ele nunca. E ele é fiel, não mente e poderoso, e todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos dele. Olha que coisa! Você não está diante de um Deus qualquer. Você não está diante de um Astarote, diante de um Baal. Você não está diante de um Deus de pedra. Você está diante de um Deus que pegou você, que quando pensou, depois de ter criado todas as coisas, pensou, vamos fazer o homem à nossa imagem. E aí o homem não sai da terra. Engano seu se você acreditou que você saiu da terra. Não, essa terra é somente a casa. Você saiu de Deus, porque depois que ele criou a casa não tinha vida, era um boneco sem vida. A Bíblia diz que Deus então sopra dentro do boneco a vida, o homem que tinha nascido dentro dele. Então, só para você entender, existem bilhões de espermatozoides que lutam para encontrar um lugar dentro ali para poder ser fecundado. E desses bilhões, você e eu conseguimos. Não é que nós fomos por acaso. É que desses bilhões, a sua história e a minha história que estava escrita por Deus. Não era dos outros. Era a nossa história. Então você já passa por um ciclo de vitória tremendo. Você já entra dentro do ventre da sua mãe já como um vitorioso, como alguém que venceu algo tremendo. Deus já fez isso para que você pudesse entender isso um dia. Então, por mais que às vezes você passe dificuldade, situação de aperto, não tema. Você não é um qualquer. Você não é uma pessoa sem expressão diante de Deus. Deus te ama tanto. O amor que está dentro do coração de Deus, ele é tão tremendo e tão assim incalculável, que Jesus um dia estava entre os discípulos e disse: como é que eu vou explicar isso para vocês de uma forma que vocês entendam? E aí ele conta uma parábola de um filho que foi embora,
pegou o que tinha e foi embora, vivendo uma vida dissoluta, ou seja, sem regra, sem moral, sem conduta, sem nenhum tipo de apego moral. Mas depois de perder tudo, volta. E a Bíblia diz que o pai o vê de longe. E aí ele corre para abraçar o filho, para dizer: eu não mandei ninguém atrás de você, você voltou porque você me ama. Então aquele amor tocou o coração do pai. Jesus estava dizendo: o pai é desse jeito. Lá no Éden vocês saíram da presença do pai, mas até hoje o pai fica esperando, ele não vai atrás, ele fica esperando uma atitude de amor, e quando o filho toma uma atitude de amor, ele abraça e nunca mais ele larga, nunca mais ele deixa embora, nunca mais ele deixa ele partir. Por quê? Ele faz uma festa, ele coloca o banquete, coloca anel no dedo, coloca chinelo nos pés e fala: não, você não vai comer migalha, você vai sentar na mesa. E aí o que João diz no Evangelho de João: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha para mim, você não é um servo qualquer, você é filho. Repete comigo: eu sou filho. Mas fale com autoridade: eu sou filho. Eu sou filho. E você, na qualidade de filho, você tem direito de sentar na mesa. Você tem direito de sentar na mesa. Mas deixa eu dizer uma coisa, para que você não saia daqui angustiado, para que essa mensagem ela não cause um sentimento contrário no seu coração. Deixa eu dizer algo que o Espírito Santo está dizendo para mim aqui. Durante toda a sua vida você lutou, durante toda a sua vida você articulou, você procurou formas de você resolver problemas. Muitos desses problemas eram coisas que você tinha que fazer, mas a maioria disso era coisas que você tinha que confiar em Deus para que Ele pudesse fazer na tua vida. Coisas que até hoje você sabe que nunca você vai alcançar. Coisas que você sabe, a sua carne diz: não, isso não compete a mim. Deus está dizendo uma atitude de fé para que essas coisas aconteçam na sua vida, para que essas coisas aconteçam na tua vida financeira, familiar, ministerial, na sua vida espiritual. Quando olhamos para Deuteronômio lá atrás, nós vemos Moisés dizendo, lá no monte, proferindo as maldições para os desobedientes. Depois no outro monte, o monte Gerizim, proferindo as bênçãos para aqueles que obedecessem. E aí nós lemos, depois de muitos anos depois, Jesus vem através do Evangelho de Mateus, dizendo para nós, que se eu e você olharmos para Jesus, e nós buscarmos o reino de Deus, empregarmos força. O que é empregar força, pastor? É você empregar desejo, vontade, de você lutar contra o mal, lutar contra o pecado. Isso é empregar força, lutar contra as injustiças, coisas que você vê que ferem a santidade de Deus. Que o crente hoje em dia, eu sou contra. Eu vi no Facebook um pastor dizendo: por que será que as igrejas hoje não estão pregando sobre o pecado? Eu falei: ué, será que ele nunca foi na comunidade? Aqui o que nós mais falamos é o que a Bíblia diz. Pregamos ou não pregamos, pastor, sobre o pecado aqui? Pregamos ou não pregamos? Isso está na Bíblia, irmão, não tem como fugir. Qualquer texto que você lê da Bíblia vai falar, ou você busca a santidade ou o pecado. Então, quando nós entendemos que há emprego de força, que há emprego de desejo, de vontade de se livrar do mal, para poder servir a Deus, porque as coisas não são fáceis, irmãos. As coisas não vêm por acaso. Quando você vem para a igreja, Deus não derrama do céu a bênção. Não é assim que funciona. Você sabe, já aprendeu muitas vezes aqui, você aprendeu isso. Que há uma ação de Deus, que exige de nós uma reação, para que através dessa reação haja uma consequência, que é o abençoe ou a maldição. Quer ver só? No próprio versículo que nós lemos, ou melhor, no versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ação de Deus, que deu o seu Filho unigênito, ação de Deus.
Agora vem a reação do homem, para que todo aquele que nele crê, reação do homem. Agora vem a consequência, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ação, reação, consequência, isso é fato. Paulo ele diz aos romanos que a fé ela vem pelo ouvir, ou seja, existe uma ação de Deus, a reação nossa, para que haja fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Isso que você está fazendo hoje aqui, você está ouvindo a palavra. Deus está falando com você. E aí o que você faz? Você sai daqui, você sabe o que tem que fazer. Você sabe qual é a sua reação diante da palavra. Porque sem reação não adianta. Você vai ouvir o que Jesus falou com os seus discípulos, dizendo: aquele que ouve a palavra e não pratica, é como o homem que construiu a sua casa sobre areia. Veio, bateu os ventos, desceu os mares, empurrou aquilo, a casa caiu. Mas aquele que ouve a palavra e as pratica, ou seja, aquele que entende a ação de Deus e responde com a reação, ele diz que é como um homem prudente que construiu essa casa sobre a rocha, pode bater vento. E olha que coisa interessante, para quebrar as pernas de quem prega sobre o hedonismo, ele narra ali fatos que vai acontecer. Ele não fala que aqueles que vão ouvir a palavra vão ficar livres de ventos, de tempestades. Não fala. Ele fala que os dois vão sofrer vento e tempestade. Mas ele diz que aquele que está firme prevalece. Mas aquele que está sobre a areia, bum. Então, não há como eu e você ajudarmos quando a pessoa ela não ouve, quando a pessoa não responde, quando a pessoa não dá atenção. Fala a verdade, irmão. Quantas vezes você queria que aquele seu parente estivesse aqui glorificando a Deus, mas você sabe que não é por força, não depende de você, não depende de nós, e isso aí não depende nem de Deus, depende da pessoa, já é uma outra situação. Então, se não depende de mim, se não depende de Deus, depende da pessoa, eu tenho que continuar orando, e eu tenho que continuar desejando que ele se converta. Porém, se ele não se converter e ele for para o inferno, eu tenho que ter dó, eu tenho que ter misericórdia. Porque se eu falar que ele foi para o inferno porque não pregaram o evangelho para ele, eu estou chamando Deus de injusto, que não deu uma oportunidade. Olha que absurdo que eu vou estar cometendo. Então não existe pessoas que estão no inferno porque o irmão ou a irmã deixou de pregar o evangelho para ele. Porque todos que estão lá porque plantaram. E todos que vão para lá, não é por causa de A ou B que deixou de evangelizar. É porque a pessoa deixou de acreditar, porque hoje o evangelho é pregado por todos. Se você chegar para o meu filho e falar quem foi John Lennon, ele nem sabe quem é esse cara. Mas fala para o meu filho quem é Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Porque hoje o evangelho é pregado em todos os cantos. Todo mundo hoje já ouviu falar de Jesus, mas há uma diferença entre ação e prática, de simplesmente ouvir, chegar aqui na igreja e sair. O pastor pregou domingo aqui, amor e evangelho não é emoção, é decisão. Ser abençoado não é emoção, é decisão. Eu venho para a igreja, eu não tenho que sair daqui feliz e emocionado, não é nada disso, isso não é igreja, isso é religião. Sabe onde você pula, fica feliz? Se você quiser fazer isso no Senhor, não tem problema nenhum. Eu digo que isso não pode ser o foco da sua busca. O foco da sua busca tem que ser razão, tem que ser fé sólida, porque o autor aos Hebreus diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isso é fé. Eu estou alicerçado na fé. Eu tenho que ter firmeza daquilo que eu creio, porque não é algo que está a esmo, não é uma coisa que me veio à cabeça, não, é uma coisa que me deu convicção e certeza de que vai acontecer, porque quem prometeu não mente. Então essa dor, essa enfermidade que às vezes te assola, tome uma posição como filho. Chega diante de Deus, reconheça as tuas mazelas, os teus erros e as suas falhas, e ore na palavra de Deus, dizendo
que você conhece o que está escrito em Isaías, quando o profeta diz que pelas pisaduras que estavam sobre ele, eu fui curado. Que a enfermidade que estava em mim, ele arrancou de mim e colocou nele. O pecado que estava em mim, ele arrancou de mim e colocou nele. E na cruz ele deu um brado dizendo: Pai, está consumado. Então quando eu olho para a cruz e digo: Jesus, eu sou servo do Senhor, e eu reconheço que as mazelas e o erro e o pecado e a enfermidade que estava em mim, o Senhor levou. Isso é a realidade. Mas eu não tenho que empregar força em querer ser curado. Eu tenho que buscar o reino de Deus, porque senão eu peco. Eu tenho que ser como Jó, paciente. Deus deu, Deus tirou, ele é fiel. Eu não tenho que ficar preocupado com isso. O meu coração tem que estar focado nele. Porque a saúde, amado, você é curado hoje, mas vai chegar um dia que esse corpo vai perecer. Então isso não é prioridade. Porque aquilo que você perde um dia não é prioridade. Aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, um dia ela morreu. Lázaro, que foi ressuscitado, morreu de novo. Não era prioridade. Então eu não emprego força nas coisas, no acréscimo. Eu emprego força em buscar o reino de Deus. Quando você é um servo, quando você é uma serva, e você entende isso, quando você está em oração, a primeira atitude sua é: deixa eu examinar essa situação, deixa eu avaliar essa situação, deixa eu ver o que é que eu tenho que fazer, para mim não ser negligente, mas eu sei que vai chegar um ponto onde há um limite, e daqui para frente eu tenho que confiar em Deus. Porque esse abismo não se passa humanamente falando, se passa pela fé, se passa pela certeza de que vai haver um milagre. Eu vou te contar algo aqui, se você quiser acreditar, fique à vontade, esteja livre para acreditar ou não. Teve um dia que na minha casa, eu tinha só um banheirinho, né, a cozinha, onde a minha esposa lavava a louça, ela era descoberta. Ela não tinha teto. Então nós tínhamos um quarto onde tinha sofá, onde tinha mesa, onde tinha o fogão, enfim, era uma... O que eu queria era casar, irmão, porque eu não queria ficar noivo. Eu queria casar, eu queria começar a minha família. E eu não queria pecar, porque eu já era convertido. E eu falei: então, para não pecar, vamos casar, porque eu quero casar. E aí nós casamos. E aí fomos morar nessa situação. O único ambiente que tinha laje era esse banheirinho. Era um banheirinho pequeno. Nessa época estava só eu e minha esposa. Tínhamos a Maísa, né? E o Jonatas era pequenininho, bem novinho. E aí começou uma chuva muito forte, balançando todas as paredes do quarto. A gente correu para o banheiro, igual os porquinhos lá, sabe? E nessa época eu estava começando o meu ministério. Aí, escuta isso. Aí começou aquela chuva, aquele tremor, todo mundo assustado dentro do banheiro. E aí eu lembrei, pastor Renato, peraí, eu sou profeta de Deus. E aí eu olhei para minha esposa e falei: Deus, em nome de Jesus, chuva não é criatura, chuva é natureza. Então para a chuva eu ordeno em nome de Jesus, para agora. Irmãos, por isso que eu estou dizendo, se você quiser acreditar, acredita. Isso aqui é para gente espiritual. Na hora fez assim, ó. Ficou limpo. E eu levantei e falei: vamos lá para casa, porque aqui dentro dessa casa tem profeta. Dali em diante eu falei: Deus, isso é tremendo. Eu fiquei extasiado, porque o profeta, mesmo quando acontecem os milagres, ele fica meio, sabe? Eu fui para um canto, sabe, eu estava trêmulo, eu estava: Jesus, Deus. E eu já tinha visto muitos testemunhos assim, e eu falei:
E eu presenciei isso, vi Deus fazendo isso através da minha boca, através da minha palavra. Então nós temos que entender, aquilo é obra da natureza, eu não estou ofendendo Deus. É natureza, irmão, você é muito mais importante do que a chuva. Jesus disse aqui, falando sobre a natureza, eu e você somos mais importantes. Tá? Então tudo aquilo que me ofende, tudo aquilo que me prejudica, eu tenho sim autoridade para dizer, em nome de Jesus, está me atrapalhando. Então as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, nós somos muito medíocres, nós somos abaixo da média da nossa fé cristã, nós achamos que tudo é por acaso. Deus, ele está no controle sim, mas tem coisas que Deus fala, use a sua fé. Porque a única coisa que Ele quer de você é a fé, o resto é com Ele. O resto é com Ele. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir para uma montanha sair dali para lá, porque isso é atitude de fé. Porque todas as coisas estão condicionadas a obedecer a Deus. E se Deus outorgou para você a autoridade, você faz, as coisas têm que obedecer. As coisas têm que ouvir. A natureza, ela ouve. Teve uma feita que o pastor Alexandre pregou sobre a natureza, glorificando a Deus, mas a natureza também, pastor, ouve a voz dos profetas. Porque os profetas são boca de Deus. Então nós somos abençoados na terra porque nós cremos. Quando você sai de um culto como esse, você sabe o que você tem que fazer. E aquilo fica cobrando você. Se você não toma uma atitude, aquilo não acontece, as bênçãos ficam retidas. Eu fui pregar numa igreja semana passada, e Deus revelou muito isso na hora que eu estava ministrando. E pessoas que estavam com as suas bênçãos retidas, quando nós ministramos, começamos a falar e revelar esse segredo, esse mistério de Deus, as pessoas começaram a chorar, começaram a entender, não, eu sei o que eu tenho que fazer, pastor, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já vou fazer hoje, porque sabe que a reação, Deus está esperando sua reação para acontecer. Quer um exemplo para você entender melhor? A ação de Deus. O profeta diz, ó rei, não precisa ficar preocupado não, ele não está querendo arrumar a ocasião para a guerra contra o senhor não, pode mandar ele vir, porque aqui em Israel tem profeta. E lá vem Naamã, com uma carta na mão de lá, do país dele. Quando chega na porta, o profeta não tem coisa com o homem, Deus está mandando, vai lá, avisa ele para ele ir lá naquele rio lá, foi lá que Deus apontou. A ação de Deus foi essa. Se Naamã tivesse voltado embora, Naamã teria morrido com a lepra. Mas a reação de Naamã teria que ser obedecer a Deus. E ele relutou até falarem, vai, só tem que fazer isso. Se fosse uma coisa mais elementar, não fazia, tá bom. Ele foi e fez. Estava ali. A bênção de Naamã ficaria retida se ele voltasse para a terra dele. Mas ele falou, não, eu vou, relutou, mas foi. Quando foi abençoado. Você está entendendo, irmão? Tem coisas na sua vida que está retida há tempo. Por quê? Porque não há uma reação sua. Não é que Deus não quis dar. E não é porque não era tempo também. É porque não houve uma obediência. Quer ver uma coisa? Faça uma prova. A Bíblia diz que nós devemos provar. Faça uma prova. Você está aqui nessa noite, você está ouvindo isso. Isso está soando no teu ouvido como é como se estivesse batendo em um tambor na sua cabeça. E você tenta falar para você, não, isso é coisa da minha cabeça. Não é da sua cabeça não. Quer fazer uma prova? Faça. Obedeça a palavra, faça o que você sabe que tem que fazer. E depois você volta aqui para contar o testemunho, o que Deus fez na tua vida. E eu estou falando de coisas muito grandes. Eu não estou falando de coisinhas pequenas não, coisas grandes que está para acontecer na tua vida, que está retido na tua vida, porque você não teve uma reação diante de Deus. Então todas as vezes que nós vemos para um culto como esse, não temos que ficar brincando, desatento, correndo para o banheiro, conversando, irmão, para que você veio aqui? Você veio para pular, para ficar feliz, sair, conversar com o irmão e ficar alegre, para dizer que está em espírito? Não, você está na carne, porque você não quer compromisso com Deus. Você não quer ouvir a voz de Deus, você quer simplesmente se alegrar na igreja, e outra igreja não é lugar para ficar alegre. Igreja é lugar para se conscientizar do que temos que fazer. Não é para você ficar confortável. Não.
Cristianismo não é zona de conforto. Cristianismo é campo de batalha. Eu e você estamos errados 24 horas, temos erros, mazelas em nós que precisamos ser corrigidos. E Deus todo dia fala conosco que nós somos teimosos. Nós somos desobedientes. E nós fazemos as coisas do nosso jeito. E muitas vezes Deus tolera e deixa. Até Deus dá na emenda. E a gente passar por situação. Para mim chegar a essa conclusão que eu estou falando para você, eu fiquei 1 ano. E depois sofri a consequência. Passei por um vale, por um deserto tremendo. Um vale da sombra da morte. Uma coisa tenebrosa, horrível. Que eu não quero que aconteça com ninguém. Eu não quero que ninguém. Eu oro a Deus sem cessar a partir daquela ocasião em diante, para que aquilo nunca aconteça com os meus filhos, para aquilo que nunca aconteça com os pastores, amigos meus, os nossos irmãos em Cristo. Por quê, irmão? Porque a correção de Deus às vezes dói, às vezes machuca, às vezes você não entende, e aí depois de toda aquela correção, você despertar e dizer: Deus, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei a atitude que eu tenho que tomar. Então, meu amado, quando nós olhamos para esse texto, para que seja mais sintetizado no seu coração, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ouvir a voz de Deus. E hoje nós temos muito mais recursos do que tinha Abraão. Você sabia que ninguém pregou o evangelho para Abraão? Por isso que ele é tido até hoje como o pai da fé. Ele estava numa terra de pagãos. Ele era filho de pagão. Ele estava no meio de pessoas idólatras. Nunca ninguém foi lá e falou de Jeová e de Deus para ele. Mas um dia o próprio Deus falou com ele, ele acreditou. E ele depositou fé e saiu do meio da sua parentela e começou a viver uma vida próspera e abençoada. E hoje eu e você temos tantos pregadores. Temos uma palavra maravilhosa, bem ordenada, bem organizada na nossa frente. E muitas vezes resistimos. Muitas vezes queremos ser autossuficiente para dizer o que nós podemos aceitar e o que nós não queremos. Isso aqui não é escolher feijão não, irmão. O evangelho não é você escolher as coisas que você quer comer, não. O evangelho é nós comermos coisas doces e coisas amargas. É como João lá, quando foi comer o livro, era doce, mas quando na boca amargava. Tem coisas que você come no evangelho que não é saboroso, não é gostoso. Quantas vezes eu saí de cabeça baixa quando Deus falou, quando o homem de Deus falou, quando corrigiu, você sai triste. Mas a Bíblia diz que a correção, ela traz alento, traz conforto, porque depois ela é transformada em bênção. Quando um pai corrige o filho, ele não quer o mal do filho, ele quer mostrar para o filho na frente: está vendo o que o pai falou? E ele diz: pai, muito obrigado, graças a Deus hoje eu sou um homem, porque o Senhor me colocou na direção. Então quando Deus fala, é doído. Não fica só achando que você vai ficar mostrando os dentes para Deus o tempo todo, não. Que você vai ficar sorrindo, que você vai ficar... Não é assim que funciona o evangelho, não, irmão. Não é assim, não. Tem pedras, tem espinhos, tem coisas tristes, tem coisas ruins, mas são através dessas coisas que nós crescemos. Quando nós estamos numa igreja, nós não temos que procurar numa igreja onde eu sinto confortável, pastor Renato. Eu tenho que procurar uma igreja que me confronta, uma igreja que mexe com os meus valores, que coloque eu na parede e me ensine como eu tenho que viver. Porque através desses preceitos e desses conceitos é que eu vou crescendo como homem, como pregador, como cidadão, como pai, como um filho, como um marido. Uma igreja confortável é uma igreja de religião, onde massageia o teu ego, onde fala que você é bom, onde fala que você é o cara, onde fala que você é e você sai parecendo um pavão. Eu estava numa igreja assim, antes de eu me converter, que as pessoas olhavam para mim e falavam: Maurício é o cara. E eu ficava pensando dentro de mim: ninguém vê isso que eu estou vendo, que eu não sou nada disso, que eu não tenho nada disso que eles estão falando. Eu ministrava aula de Bíblia, mas da Bíblia deles.
E eles me exaltavam por isso. Todos eles, os líderes, me exaltavam por isso. Mas eu, quando chegava na minha casa, eu ficava pensando, eu não sou nada disso. Até um dia eu ir numa igreja evangélica. E quando eu pisei nela, o pregador disse: você é um pobre, você é um miserável, você é um desgraçado e nu. Eu disse: esse sou eu, esse é Deus falando comigo. Agora eu me identifiquei. Agora eu vi as minhas mazelas e falei: Jesus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Deixa eu experimentar esse evangelho, deixa eu viver nesse evangelho. E o Espírito de Deus disse: vem, meu filho, porque na cruz do Calvário, Jesus morreu por você. E através desse dia eu entendi, eu não tenho nada na minha natureza que eu possa compartilhar com você de bom, mas eu tenho na minha unção, na graça que está sobre mim, muitas coisas boas que eu posso compartilhar com você. E quando você olha para mim, você não olha para minha natureza, porque a minha natureza é igual à sua. Então não há motivo para gloriar, para glorificar a natureza, se é igual. Mas quando olhamos para a unção, aí sim. Quando olhamos para a nossa irmã que está louvando, aquilo que está sobre ela é unção de Deus. Aquilo é gracioso, aquilo é precioso, aquilo é valioso. Mas humanamente todos iguais, somos iguais. Não existe nada de diferente. E o que não é diferente não pode ser exaltado. O que é tudo igual. Então, nós não olhamos ao homem. Nós não olhamos a capacidade do homem. Olhamos a forma que Deus quer usar. Porque aqui temos pastores de todos os níveis. E Deus usa todos eles do jeito que Ele quer. E todos eles Deus usa como canal e abençoa a igreja. Então isso é importante. E quando nós entendemos isso, nós somos abençoados como povo de Deus. Porque nós ficamos atentos. Hoje eu estou aqui ministrando. Mas a maioria dos cultos eu estou ali, porque ali é o meu lugar que eu preciso ouvir. Quando eu estou aqui, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer a voz de Deus soar no coração da igreja, para que a igreja tome uma posição. Mas quando eu estou ali, eu sou igreja, eu tenho que ouvir. E saindo daqui, eu tenho que tomar uma atitude, porque eu sei que através dessa atitude, Deus vai me abençoar. Então não é conversa do pregador para te animar, não, nós não temos mais a obrigação de te animar. Quando eu era novo pregador, eu preparava os meus esboços dentro de uma homilética, com uma exegese perfeita, bem alinhada, bem organizada, com pontos de referência, para criar uma empolgação na igreja. Mas aí você vai amadurecendo, você vai pedindo para Deus: Deus, eu não quero nem saber, eu quero é abençoar o povo. Se não der na palavra, vamos na oração, mas eu quero abençoar o povo, eu quero ser canal de bênção, eu não estou mais preocupado em ser elogiado, não. É uma das coisas que, quando você vai amadurecendo, você tira do seu vocabulário e da sua cabeça. Muito pelo contrário. Quantas vezes eu preguei em igreja que eu pastoreei, e quando descia do altar, os obreiros chegavam: pastor Maurício, eu gosto do Senhor. Ele falou: amado, eu também gosto de você, mas me explica o seu motivo que eu explico o meu. Ele falou: não, pastor, que lá em cima Deus te usa, você parece um leão, mas quando você desce aqui, você é do nosso tamanho. Eu falei: graças a Deus você entende isso. Aí a gente consegue conversar, porque se você falasse que eu tenho algo diferente de você, ficaria difícil para eu explicar que eu sou igual a você, que eu sou vaso, eu sou barro igual a você, eu não tenho nada de diferente de você. A única coisa que está em mim, como a Bíblia diz, eu recebi de Deus, e se recebi de Deus, não há por que eu gloriar em mim, eu tenho que gloriar no Senhor. Então quando a pessoa vem: glória a Deus pela tua vida, pastor, glória a Deus pela tua unção, pastor, é isso que faz a diferença. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus, Ele não aceita dividir com você, ou comigo, ou com alguém a glória. Sabe o que Ele dá para nós? A alegria de sermos canal. A glória é dEle, mas a alegria é nossa. Quando uma pessoa chega dizendo: eu fui abençoada, a alegria é sua, soa no teu coração, de você saber que você foi útil para Deus, para abençoar uma vida, mas não foi o responsável por abençoar aquela vida, porque Deus podia usar outro, tá? Deus podia usar outro, qualquer pessoa aqui, até lá fora, Deus podia pegar e trazer aqui para usar. Não precisava ser necessariamente nós, pastor Renato, pastor André, não precisava ser necessário, não. Deus não tem essa regra. Tá? Deus não precisa disso. Nós somos instrumentos, estamos que estar à disposição de Deus. E quando Deus nos usa, temos que estar felizes. Oh Deus, muito obrigado por ser útil.
Em outrora éramos inúteis, fazíamos coisas que desagradavam a Deus. Hoje somos úteis, hoje podemos abençoar, hoje podemos falar palavras que edificam, e as pessoas saírem edificadas. Eu quero que você feche os teus olhos por um momento antes de nós orarmos. Não é barulho, não é movimento, mas é atitude e decisão. Feche os teus olhos por um momento. Não devemos buscar aquilo que Deus prometeu nos dar em acréscimo. Se é promessa, para que buscar? Se é promessa, para que invertermos os valores? Não se empregue esforço naquilo que é promessa. Olhar para Jesus, seguir os passos de Jesus, e as bênçãos vão te alcançar. A bênção só te alcança se você estiver seguindo as pisaduras de Jesus. A bênção tem compromisso é com Jesus. Quando os servos de Jesus estão seguindo Jesus, as bênçãos alcançam o servo, porque Jesus não precisa daquelas bênçãos. Olha que interessante. Jesus não precisa de cura, Jesus não precisa de milagre. Então aquele que estiver seguindo Jesus, é ele que vai ser beneficiado. As bênçãos virão e te alcançarão. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, misericordioso és tu sobre toda a terra e céu. Não há nada, Senhor, e nem ninguém, por mais que o homem seja, ó Pai querido, arrogante e soberbo, de achar que pode falar algo e acontecer, nós entendemos pela tua palavra, que se o Senhor não vigiar e não guardar e não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Por isso, ó Pai, não cremos, Senhor, ó Deus, em proteção humana. Não cremos, Senhor, ó Pai, em habilidades médicas. Não cremos, Senhor, em habilidades de policiais de segurança, se o Senhor não estiver à frente. Nós cremos, Senhor, na ação milagrosa do Senhor. Nós cremos na proteção milagrosa do Senhor. Nós cremos, Senhor, na cura que vem do Senhor, mesmo usando as mãos, Senhor, de médicos, mesmo usando, Senhor, ó Deus, a indústria farmacêutica através dos remédios. Mas se o Senhor não estiver à frente, nada acontece. Por isso, ó Deus, aqui, Senhor, nesta noite, depois de ouvirmos a tua palavra, Senhor, estaremos tomando a nossa atitude, Senhor, e as decisões, ó Pai, que temos que tomar, acarretará, Senhor, sobre a nossa vida, bênçãos sem medida da parte do Senhor. Senhor, cada um dos teus servos que aqui estão, ouviram, Senhor, atentamente a tua voz, e através deste momento eu peço a ti que o teu Espírito Santo os envolva de forma sobrenatural, para que ao sair daqui, eles possam entender que maior é o Senhor do que os problemas que eles estão vivendo, do que as dificuldades que eles estão enfrentando. E o Senhor, no momento, ó Pai querido, que tomarem uma decisão, o Senhor abrirá o céu e as bênçãos serão derramadas sobre cada um. Assim eu creio, ó Deus, do fundo da minha alma, porque é promessa do Senhor, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Amém. Amém, igreja. Aplauda Jesus, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós aprendemos a cada dia, crescemos a cada dia e desenvolvemos a cada dia. Você tem que ter isso como meta, irmão. Você tem que ter isso como meta. Você tem que se tornar cada manhã que você acorda. Você tem que evoluir, ser um melhor pai, melhor pastor, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor profissional. Você tem que buscar isso. Você tem que buscar isso, porque isso faz parte do reino de Deus. Eu vou procurar ser uma pessoa agradável para as pessoas, para que eu represente o reino de Deus de forma sadia, para que as pessoas possam olhar em mim e ver que eu sou representante do reino de Deus. Olha, nós somos embaixadores.
Então, como embaixadores de Cristo, nós temos que representá-lo de forma sadia no mundo, amém?